apresentar um pouquinho, rapidinho, sobre o texto submetido. O texto que eu submeti é, chama A Paisagem da Bacia do Córrego Taquarussu, no Jardim Monfilioli. E ele é um pouco resultado de uma pesquisa de, de iniciação científica feita na FAUSP, sob orientação do professor Vladimir Bartalini. Essa pesquisa teve como objetivo identificar os sinais da presença desse córrego na paisagem do Jardim Monfilioli, bem como produzir registros de um percurso pela bacia do córrego, evidenciando os sinais da passagem do córrego na paisagem urbana e ressignificando esses sinais como elementos da paisagem. Então, enfim, houve uma primeira etapa de leituras, tanto bibliográficas sobre a evolução urbana em São Paulo e a geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, quanto cartográficas, que permitiram uma apropriação das características geomorfológicas do sítio, bem como da evolução urbana nessa região da cidade. Em seguida, foram feitas visitas de campo com os registros fotográficos e foram essas visitas, os registros feitos nessas visitas que permitiram a produção desse percurso ilustrado pela Bacia do Córrego. Então aqui eu vou passar muito rapidamente por alguns desses registros, da foz até as nascentes, evidenciando alguns marcos da passagem do rio e estabelecendo alguns padrões nesses marcos da passagem. Bom, então aqui a gente tem alguns marcos viários. Na primeira foto, Marco da Foz, a estação de metrô Vila Sônia e a própria Avenida Eliseu de Almeida, que marca justamente o traçado do córrego Prajuçara, córrego do qual o Taquarussu é afluente. Então a avenida marca bastante o vale do próprio Prajuçara, preservando de alguma forma essa paisagem, essa visão de vale. Imagem 2, a gente tem a passagem da rodovia Raposo Tavares por cima do Vale do Taquarussu. Esse viaduto ele representa uma passagem do baixo curso do córrego, que é bastante plano, tem uma planície fluvial consideravelmente larga se comparada com os outros córregos vizinhos ali na margem esquerda do Pirajussara. E, enfim, ela junto com essa praça são um marco dessa passagem e da própria passagem do vale. Outro marco, já nessa região mais próxima às cabeceiras, é justamente essa obra de drenagem que em uma das visitas a gente se deparou, que evidencia o leito do rio distorcido, da forma como ele está, e de alguma forma põe à mostra uma coisa que na maior parte do tempo está soterrada, né? Que é o próprio córrego, ainda que canalizado da forma como está. Aqui, marcos já mais da proximidade da nascente. Então, a gente tem os escadões que aparecem devido às características do próprio loteamento, que nesse trecho respeita muito a topografia, e as ruas são implantadas bem seguindo as curvas de nível, ou seja, elas têm declividades muito baixas. Mas a diferença de cota entre uma rua e outra, de dois lados de um mesmo quarteirão, é muito grande. Isso faz com que as casas da rua de cima sejam implantadas com andares para baixo e as de baixo com andares para cima, o que faz com que reforce essa noção dessa forma de anfiteatro nas proximidades da nascente, mas também que a rua tenha baixa declividade enquanto estamos em um terreno com alta declividade. E esses escadões permitem essa visualização dessas características, dessa formação geológica específica desse lugar. A presença de água é outro sinal na proximidade da nascente, bem como um uso distinto do entorno. No caso dessa nascente específica, a gente tem esse terreno bastante vegetado, com uma vegetação muito exuberante, e é nesse terreno que está a nascente. Esse uso distinto vai se repetir em outros casos, bem como o que é mostrado aqui na imagem 8 e 9, que fazem referência à mesma nascente, mas que mostram justamente essa distinção marcos que se repetem em outra nascente, que são essas praças triangulares, devido às características do loteamento, como já explicado. Existe essa conformação das praças triangulares que apontam por baixo das nascentes, e essa viela que aponta por cima para a própria nascente. Enfim, que é distinto e pouco comum
no, no outro loteamento, um beco aqui no caso, não há saída, né? Enfim, então, outra nascente nesse caso, a praça triangular, a viela apontando por cima e um uso distinto, no caso a igreja como a praça ali na proximidade da nascente. Então são padrões que se repetem aí em mais de uma nascente da mesma bacia. E aí aqui é um caso diferente, que é o rio passa por uma praça e mesmo assim está soterrado. Enfim, então há toda a conformação de uma paisagem em torno de um vale de um rio seco. Tem uma escada que leva a um mirante que tem a vista do vale e o vale está seco, né? O que a gente observa, a gente consegue imaginar talvez a sugestão de um curso d'água ali, o próprio alinhamento dos bancos sugere esse percurso de um rio, mas o rio não está lá de fato, né? Então, enfim, os resultados foram esses registros mostrados, a, a sugestão de possibilidades diferentes, uma relação diferente da cidade com o próprio, com os seus cursos d'água, os seus corpos d'água, bem como o estabelecimento desses padrões nos marcos presentes na paisagem, né? O que a gente conclui é que é, o meio físico impõe, ainda que não seja determinante no processo de evolução urbana, ele impõe um universo de restrições e potencialidades a serem exploradas que podem ser melhor ou pior exploradas de forma a evidenciar mais ou menos as características geomorfológicas do sítio e, é claro, as características da sua rede hídrica. Então, esse estudo vem um pouco nesse sentido de compreender as especificidades, como essas especificidades da rede hídrica e das características geomorfológicas do sítio se manifestam na paisagem urbana. É isso.